Esther está na fase das descobertas e, nesse momento, todo cuidado é necessário para evitar acidentes domésticos. Lorena foca principalmente na proteção contra choques elétricos, com protetores de tomadas e outras medidas. No início, antes mesmo dela começar a caminhar, né, que ela já subia nas coisas, engateava, ela já tinha aquele negócio de ir lá e colocar o dedinho na tomada, né? Eu acho que isso é de toda criança. Então, a gente já foi tomando os cuidados de sempre estar tampando, colocar um móvel, um sofá, tem que mudar tudo na casa. No local do berço dela teve que mudar porque é um perigo constante, né? E por mais que a gente tampe, por mais que a gente coloque um móvel, tem crianças bem espertas, bem mais danadinhas. A Esther mesmo, quando ela viu a primeira vez eu tampar a tomada, ela foi lá e destampou, né? Então isso também, a criança já está correndo um perigo, já está correndo o risco de um choque, né? E então todo cuidado com a criança em qualquer idade, principalmente na idade que está começando a descobrir as coisas, né? Que é entre os 9 meses a 1 ano, 2 anos, né? Tudo é novidade, eles são bastante curiosos. E então qualquer cuidado é pouco, né? Uma pessoa pode levar choques que variam de 110 a 138 mil volts. Eletrodomésticos como o ferro de passar e a geladeira podem ser grandes condutores de energia, facilitando a passagem de corrente elétrica para o corpo humano. Um exemplo muito clássico do choque elétrico doméstico é o da geladeira. Você pega na geladeira e leva aquele choque, aquela descarga elétrica. Por que ocorre isso? Que ocorre isso porque a geladeira, às vezes, ela tem uma fuga de corrente do motor por uma falha de isolamento para a carcaça que é também metálica. Então, para se evitar isso, as instalações elétricas e os equipamentos elétricos, eles têm que ter um aterramento. O aterramento, o que é um aterramento elétrico adequado? Não é pegar um prego, colocar naquele fiozinho verde que vem em todo equipamento e enfiar na parede. Não, isso não existe. É folclore. É chamar um profissional da área que tenha o conhecimento e através de um haste de aterramento de 2,40 m ou 3 metros, fazer o aterramento adequado com o conector adequado. Existem medidas preventivas que os responsáveis podem adotar para evitar os choques elétricos dentro de casa. Hoje em dia é muito comum acontecer esses acidentes nas residências e a maioria dos acidentes ocorrem por simplesmente falta de cuidado, prevenção, tá? Então a criança, ela não pode ter acesso a certos equipamentos elétricos que deveriam ser manuseados somente por adultos. Um ferro de engomar, por exemplo, não deve ser manuseado. O ferro é um equipamento que tem uma potência muito alta. Então aquele cabo, comumente, ao ser manuseado, ele vai perdendo a isolação, podendo chegar a um curto-circuito. Então, um choque naquele cabo ali, uma criança de 10 anos, 8 anos, nunca deverá manusear um equipamento desse. Como também o acesso a tomadas de energia. Os pais não podem deixar que os filhos pequenos, principalmente, em idade de 5, 4 anos, 6, a terem acesso às tomadas de energia. Deve-se utilizar as proteções, o plugzinho isolante, para que ele não tenham acesso com objetos pontiagudos. A gente sabe que as crianças são curiosas, né? Então isso pode ocorrer. Caso alguém leve um choque, a primeira medida a ser tomada é desligar toda a energia da casa. Não é indicado de forma alguma retirar a pessoa da corrente elétrica com as mãos desprotegidas. Bem, a primeira atitude é desligar a fonte de energia, ou seja, o disjuntor mais próximo da residência, o disjuntor geral, afastar a criança do contato com a corrente elétrica, como? Não pegando, não tocando, porque o corpo é condutor de eletricidade. Se a criança está sofrendo um choque elétrico, se eu tocar, eu vou sentir também. Então, como? Afastar a criança com algum objeto isolante, de plástico ou uma madeira seca, de forma que cesse o contato com aquele condutor energizado.